Há 10 dias, o site Intercept divulgou as primeiras mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro. Hoje, o ministro da Justiça foi até a Comissão de Constituição e Justiça do Senado para falar sobre o caso. O ministro Sérgio Moro se colocou à disposição dos senadores para dar esclarecimentos sobre o caso. Ele se antecipou a um convite, logo depois que o site The Intercept publicou mensagens atribuídas a ele no período em que era juiz e procuradores. Segundo o site, as mensagens mostrariam que Moro não teria sido imparcial na condução do processo que julgou e condenou o ex-presidente Lula, contrariando o que manda a Constituição. Inicialmente, Sérgio Moro falou por cerca de 20 minutos na audiência pública. Primeiro, defendeu a Operação Lava Jato com números e disse que não houve conluio entre a Justiça e o Ministério Público. Ao contrário, houve muita discordância entre ele e o MP. Foram mais ou menos 90 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Dessas 90 denúncias, 45 ações foram sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio. Aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Foram 291 acusados no total. Foram 211 condenações, 63 absolvições. Um percentual aqui de 21% de absolvições. Também é um indicativo de que não há qualquer espécie de convergência absoluta entre o Ministério Público e o juízo, ou entre a polícia e o Ministério Público. Tem aqui um dado, foi levantado pela minha equipe, sobre prisões cautelares, que às vezes é uma questão que chama mais atenção. 298 requerimentos de prisões cautelares, seja preventiva ou temporária. Houve 207 deferimentos, 91 indeferimentos. O ministro disse que até agora foram devolvidos em dinheiro à Petrobras cerca de 2 bilhões 767 milhões de reais desviados da empresa. É um número que nós não temos um paralelo, está dentro do nosso histórico processual. Sérgio Moro afirmou que a invasão dos celulares é um ataque às instituições. As pessoas têm perguntado se isso é um ataque à Lava Jato, se esse é um ataque ao movimento anticorrupção brasileira. Eu acho que sim, mas acima de tudo esse é um ataque às instituições. O ministro da Justiça cobrou que o site The Intercept apresente a íntegra do material para que a autenticidade seja verificada. Desde o primeiro momento, podem lá examinar as notas que nós emitimos desde o início, nós sempre nos referimos como supostas mensagens. Eu não tenho como me certificar da autenticidade disso. Esse veículo que tem essas mensagens não teve a dignidade, né? Diz lá que tem um grande escândalo, grandes ilícitos, o que ainda está carente de demonstração, mas não teve a dignidade. Tudo bem, divulga, mas apresenta perante uma autoridade independente. Se eventualmente não quer apresentar para a Polícia Federal, apresenta lá para o Supremo Tribunal Federal, para que aquilo possa ser examinado na sua inteireza e verificado se de fato aquilo tem uma autenticidade. O ministro afirmou que as notícias divulgadas pelo The Intercept são sensacionalistas e explicou as conversas entre ele e os procuradores. Disse que esses contatos são normais na rotina de trabalho. Vamos esclarecer para quem não conhece, mas aqui há vários ex-juízes, ex-policiais, ex-advogados. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento. Desde que foram divulgados a matéria, várias pessoas se manifestaram em jornais, afirmando essa normalidade. Podia destacar vários aqui, mas, por exemplo, nesse final de semana teve uma longa entrevista do ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmando a normalidade desse tipo de diálogo. Hoje foi publicado no Estado de São Paulo um artigo também da ex-juíza e ex-parlamentar Denise Frossard, na mesma linha.
Sérgio Moro voltou a afirmar que não reconhece a autenticidade das mensagens. Não estou dizendo, mais uma vez, que eu reconheço a autenticidade dessas mensagens, eu não tenho como fazer isso. Mas do textos que eu li, eu particularmente, e muitas outras pessoas que se pronunciaram a respeito dessas mensagens, não viram qualquer espécie de infração. O que eu posso assegurar, embora eu não tenha mais essas mensagens arquivadas, o que eu posso, no entanto, assegurar é que, na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da Operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei. E aplicar a lei para esses casos de grande corrupção que envolviam criminosos poderosos não era algo exatamente fácil. O ministro falou sobre a invasão ao celular dele no dia 4 de junho. Disse que desde 2017 não usa o aplicativo Telegram. O que existe aqui de fato, e para resumir, é uma invasão criminosa por um grupo criminoso organizado que tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento e ainda podem atingir pessoas poderosas, ou um simples ataque às instituições brasileiras. Eu confesso que dessa vez fiquei surpreendido pelo nível de vilania e de baixeza dessas pessoas responsáveis pelos ataques. E pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da República, inclusive o telefone do ministro da Justiça, e utilizar isso não para fins de interesse público, mas sim para minar os esforços anticorrupção, que não foi, vamos dizer assim, uma conquista de um grupo de procuradores, de policiais ou das instituições judiciárias, mas sim foi uma conquista da sociedade brasileira. Depois das explicações do ministro Sérgio Moro, começou a parte da audiência com as perguntas dos senadores. Cada um deles com direito a 5 minutos para as questões e o ministro com mais 5 para responder. Ainda foi dado direito de réplica e tréplica, 2 minutos para cada. Mais de 30 senadores se inscreveram. O primeiro a perguntar foi o senador Everton, do PDT do Maranhão. Ele questionou a imparcialidade de Sérgio Moro quando atuava como juiz. O senhor agora é suspeito de corromper a imparcialidade do judiciário. Não deveria o senhor já ter se adiantado e ter entregue o seu celular e o seu iPad para a perícia? Doutor Moro, o senhor é um homem do direito, da justiça. O senhor é um símbolo da justiça. O senhor foi um homem corajoso que prendeu homens poderosos. A OAB agora está propondo o seu afastamento do Ministério da Justiça. Para preservar sua imagem de super-homem, super-herói, o senhor não deveria se afastar? O ministro Sérgio Moro respondeu novamente que não tem como provar a autenticidade das mensagens divulgadas e que a troca de mensagens entre ele e os procuradores ocorreu de forma normal, sem ilicitudes. Entreguei, ao contrário do que Vossa Excelência afirma, eu entreguei meu aparelho celular à Polícia Federal para exame, não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? A questão aqui, existe essa invasão hacker criminosa, com objetivos de obstaculizar investigações anticorrupção. Não se tem nenhuma demonstração, nenhuma prova da autenticidade desses elementos. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, líder do governo no Senado, defendeu o ministro e elogiou a atuação dele como juiz e já no Ministério da Justiça. Disse também que não há nada de errado em haver conversas entre procuradores e juízes. Quem conhece o nosso sistema jurídico sabe que conversas entre procuradores, juízes e advogados acontecem. É comum a expressão embargos auriculares. Eu queria entender que crime haveria nessas trocas de mensagens até aqui divulgadas. O senhor tem preocupação que as divulgações de supostas conversas possam manchar ou impedir investigações da Lava Jato no futuro? Tem preocupações, senhor ministro, que o público se volte contra os poderes federais, especialmente considerando as recentes divulgações? O que está sendo apurado
a respeito desses vazamentos. Sérgio Moro voltou a dizer que as conversas são normais e que não houve conluio. De fato, como Vossa Excelência colocou, é normal no Brasil esses contatos entre juiz, advogado e Ministério Público ou com policiais. O que tem que ser avaliado é o conteúdo desses contatos, né? Como coloquei, não posso aqui reconhecer a autenticidade, porque eu não tenho essas mensagens mais, e elas podem ter sido parcialmente adulteradas para gerar esse tipo de escândalo. Mas o fundo é que teve muito sensacionalismo. O senador Fabiano Contarato, da Rede, também questionou sobre a troca de mensagens. O senador quis saber do ministro se ele não considera que houve quebra de isonomia. Os fins justificam os meios? Lembro aqui também a teoria do fruto da árvore envenenada ou da prova ilícita por derivação, que é uma proibição no Código de Processo Penal. Está no artigo 157, parágrafo 3º, que diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. A senadora Soraya Tronic, do PSL, também afirmou que são normais conversas entre juízes e procuradores. Eu pergunto para o senhor, nós adotamos um modelo processual misto, em que permite ao juiz ordenar diligências, ser ativo nas investigações. O juiz, em nosso sistema, pode ordenar que uma perícia seja realizada, uma testemunha seja ouvida, que alguém seja preso preventivamente, etc. O juiz, ele é praticamente um personagem, é praticamente uma autorização legal para agir como juiz de instrução. O nosso sistema processual, o juiz tem um papel diferente, por exemplo, do juiz anglo-saxão. O juiz, no sistema jurídico brasileiro, ele atua já na fase de investigação, autorizando diligências que são requeridas pela polícia ou pelo Ministério Público. Depois atua na fase da ação penal, da mesma forma, autorizando diligências requeridas pelo Ministério Público ou pela defesa. Mas o nosso sistema processual também prevê a possibilidade do juiz atuar de ofício com o objetivo principal de chegar àquilo que chama da verdade real. E o ministro Sérgio Moro continua respondendo às perguntas dos senadores na Comissão de Constituição e Justiça há quase 5 horas. A repórter Flávia Alvarenga continua acompanhando também. Flávia. Oi, Sandra, boa tarde. Isso mesmo, já são quase 5 horas de sessão. Teve uma parada de 5 minutos, que ela foi suspensa, mas por volta de 1 hora da tarde foi logo retomada. Portanto, o ministro Sérgio Moro continua, assim, respondendo às perguntas dos senadores. Até agora, 21 senadores já falaram. E essa lista completa tem 37 parlamentares. Então, ainda faltam fazer as perguntas, ouvir as respostas, réplica e tréplica, 16 senadores. Mais ou menos pelo que tem ocorrido, pelo que ocorreu durante a manhã, a gente ainda tem pela frente umas 3 horas mais ou menos aí de sessão, que deve só acabar no fim da tarde de hoje. Sandra. Ok.